paz do Senhor Jesus, o meu nome é Kathleen e esse canal é Pra Jesus. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa bem delicada e um pouco difícil até de conversar, principalmente no meio cristão. A gente encontra às vezes alguns tabus para falar sobre esse assunto, que é o luto. E eu quero conversar com vocês aqui sobre como enfrentar esse momento à luz da palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual para a vida e ela sempre tem uma palavra para qualquer momento que a gente for enfrentar. E o momento de luto, né, da partida de alguém especial na nossa vida é um momento difícil. Não é fácil enfrentar esse tipo de situação. Eu agora, nesse mês de abril, eu perdi a minha avó materna. Eu vou deixar uma foto dela aqui para vocês verem ela. E foi um momento bem difícil para mim, para minha família, principalmente para minha mãe, que não é fácil, por mais que a gente entenda, né, que a vida ela tem as suas etapas, né, e que a morte faz parte dessas etapas da vida. A gente nunca está preparado, né, tanto no nosso psicológico, como no nosso emocional, como na nossa vida, para perder alguém especial, né. Então esse momento a gente precisa sim de Jesus, a gente precisa abraçar a palavra de Deus e confiar nas promessas que o Senhor escreveu ali para nós. E não é fácil enfrentar esse momento. E você, quem sabe, tá passando por essa situação e tá se sentindo sozinho, está se sentindo depressivo, saiba que a palavra de Deus ela tem consolo para você, ela tem resposta. E eu quero compartilhar um pouco disso com vocês aqui nesse vídeo. A primeira dica, pessoal, que eu quero dar pra você é se permita ficar triste. Se permita viver esse momento. Muitas vezes a gente tá passando por uma situação de luto e as pessoas, por querer consolar a gente, elas falam assim, ai, não chora, né, supera. Mas a gente precisa disso, a gente precisa chorar, a gente precisa expressar nossa tristeza daquela perda. Isso é natural. Jesus, quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, que era muito amigo dele, ele chorou. E ele não chorou por outra razão a não ser tristeza. Ele chorou de tristeza, ele sentiu a dor do luto, da perda de alguém especial. Então Jesus mesmo, né, se permitiu chorar. Então você tem que chorar, você tem que colocar a sua tristeza para fora, você tem que se permitir ficar triste. A palavra de Deus nos diz, né, que todos aqueles que choram, eles serão consolados. Então você precisa sim, né, viver esse momento, não se culpar de estar se sentindo triste, de estar se sentindo abatido. E as pessoas que estão ao nosso redor, né, ou estão ao redor de alguém que está sofrendo com isso, ser solidário também, entender que a pessoa precisa sim chorar, ela precisa sim ficar triste, ela precisa sim expressar aquela dor de alguma maneira, né, para que ela se sinta aliviada de uma certa forma, né? Então, o Senhor Jesus nos fez com emoções, com sentimentos. Então, Ele sim nos permite ter momentos de tristeza, ter momentos de dor, e isso é natural. Então, você não precisa se sentir culpado de estar triste, de chorar, de se sentir abatido. Você precisa passar sim por esse momento. Segunda dica, pessoal, que eu quero dar para você é acredite nas promessas de Deus. Quando a gente está passando por uma situação assim, a gente se pergunta, né, mas por que Deus permitiu? Mas por que aconteceu assim? Por que o Senhor não deu mais tempo para essa pessoa? Por que a gente se faz muitos questionamentos? E isso também é natural e o Senhor também entende, porque nós somos seres humanos, nós somos seres pensantes, né? E isso é natural da gente pensar assim, mas que a gente possa acreditar nas promessas de Deus nesse momento. Porque a palavra de Deus, ela nos diz, né, que se a gente crer, a gente vai ser salvo, nós e a nossa casa. Então, nós temos que crer numa eternidade com Jesus, nós temos que crer numa salvação da alma, da pessoa querida que a gente perdeu, porque não é o fim, né, a nossa vida aqui é passageira, a nossa vida real mesmo será na eternidade com Jesus. E lá tudo será melhor, né? Tem um louvor que é muito marcante pra mim, né? Que diz assim que lá não haverá choro, nem dor, nem tristeza. E essa é a nossa esperança de uma eternidade com Jesus, de um reencontro com essas pessoas especiais que a gente perdeu aqui na Terra.
O nosso corpo aqui, né, natural, ele é mortal, ele não resiste às intempéries da vida, às situações, né, de saúde, mas na eternidade nós teremos um corpo glorificado, um corpo saudável, não vivenciaremos mais, né, esses momentos de dor e de tristeza. E então a gente precisa sim acreditar nas promessas de Deus, se agarrar com todas as nossas forças nelas, porque haverá sim uma eternidade para nós e um reencontro com essas pessoas. A terceira dica que eu dou para você é busque consolo em Jesus. As pessoas, por mais queridas que elas sejam, por mais amorosas e por mais que elas estejam presentes ao nosso lado nesse momento, é só Jesus que é capaz de preencher o nosso coração num momento de tristeza e de dor. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor ele é capaz de ir na divisão da alma e do espírito. Então, quando a gente está passando uma situação muito difícil, parece que a dor é ali, né? Entre a alma e o espírito. Então, é só o Senhor Jesus que ele tem essa capacidade de consolar você, de entrar nessa dor, naquele íntimo que você está sentindo naquele momento. Eu sempre digo assim que por mais palavras que a gente tenha, por mais abraços que a gente receba, nada preenche aquela situação, porque é um momento muito delicado. Então é só Jesus, busque em Jesus, busque em oração, peça o consolo do céu, porque Jesus ele sabe de todas as coisas, ele tem todas as respostas, e a Bíblia Sagrada nos diz que algumas coisas nós vamos entender apenas na eternidade. E eu creio que a morte é uma delas, né? Porque para nós é muito sem explicação, principalmente quando a gente perde pessoas muito próximas, muito amadas da gente. A gente se questiona o porquê daquela situação, o porquê daquele momento. E essas respostas o Senhor vai nos dar na eternidade. O Senhor vai nos mostrar o porquê que Ele decidiu assim. E Ele é onisciente, né? Ele vê coisas que a gente não pode ver. Ele tem a capacidade de discernir coisas que eu e você não conseguimos discernir. Então a gente precisa buscar esse consolo do céu, buscar esse consolo que vem de Deus, que vem de Jesus. A dica, pessoal, que eu quero dar para vocês é guarde com carinho as lembranças. Deus nos deu uma capacidade de memória extraordinária e a nossa memória é um recurso muito, muito interessante, porque a gente é capaz de guardar, né, aquilo que a gente vive e que é especial para nós. A gente é capaz de lembrar. Então, guarde essas lembranças, esses momentos maravilhosos que você passou com essa pessoa que você perdeu, porque cada momento ele tem um significado, ele tem uma essência e todos eles foi a permissão de Deus para você viver com essa pessoa. Então, guarde com carinho no seu coração essas lembranças boas, que elas que vão aquecer o seu coração no momento de tristeza, de dor, que você lembrar dessa pessoa, sentir saudade dessa pessoa. Então, guarde com carinho essas lembranças, né? Que elas sejam um alimento para que você consiga continuar, né? Sem essa pessoa do seu lado que você perdeu. Mas que as lembranças, que o carinho que você construiu com essa pessoa, o amor, aquilo de bom que você pode viver ao lado dela, seja um alento ao seu coração nesse momento. Então, guarde com carinho as lembranças, lembre sempre dessa pessoa com amor, com carinho. E essas marcas que ficam na memória da gente jamais serão esquecidas, né? E foi Deus que nos permitiu ter essa capacidade de gravar no nosso coração, na nossa mente, esses momentos com essas pessoas tão especiais para nós. Quinta dica, pessoal, que eu quero dar para vocês, e a última dica, né, desse vídeo, é tenha esperança de um dia de reencontro com essa pessoa. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso, né, que ele vai nos permitir um dia de reencontro, ele vai nos permitir que a gente possa se encontrar com essa pessoa. E aí muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu não sei se o meu familiar ou se a pessoa que eu perdi partiu salvo com Jesus, se ele teve a oportunidade de aceitar o evangelho, se ele está com Jesus na eternidade. Mas não fique com essa dúvida no seu coração, porque a palavra de Deus nos diz, se a gente crê de todo o nosso coração, será salvo, né? Nós e a nossa casa. Então nós temos que crer, nós temos que ter essa esperança desse reencontro maravilhoso na eternidade, que eu acredito, né, assim, imaginando a eternidade com Jesus, né? Apesar da Bíblia dizer que isso nem chega ao nosso coração, mas eu acredito que será um momento muito maravilhoso, onde a gente vai poder rever essas pessoas tão especiais
que a gente amou tanto, né? E que fica com tanta saudade delas, de poder se reencontrar, ver que elas estão bem com Jesus, que elas estão cuidadas pelo Pai. Acho que esse momento da eternidade vai ser um momento maravilhoso. Acho que todos nós que perdemos de alguém especial, a gente anseia por esse momento de reencontro, a gente até imagina como vai ser, como Jesus vai preparar isso, mas Jesus é infinitamente sábio, ele é infinitamente maravilhoso, e esse momento de reencontro vai ser incrível. Eu creio que vai ser um momento de muita alegria, de muita felicidade. Então tenha esperança que um dia você vai reencontrar essa pessoa especial na eternidade como Jesus, num lugar onde vocês não vão mais chorar, onde não vai haver mais dor, não vai haver mais luto, não vai haver mais tristeza. Lá vai ser um momento maravilhoso com Jesus, onde a gente vai desfrutar de tudo aquilo que Jesus preparou para nós. E eu deixo aqui para você, então, no finalzinho desse vídeo, né, que Deus possa consolar o seu coração se você está passando por esse momento, assim como a minha família enfrentou agora no mês de abril. Deixo aqui o meu carinho às minhas tias, às minhas primas, os meus primos, a minha mãe principalmente, né? E não é fácil enfrentar o luto, não é fácil a gente amanhecer no outro dia e saber que aquela pessoa já não está mais ali com a gente, que a gente não vai ter um momento mais de conversar com aquela pessoa. E algo que marcou muito assim pra mim, que eu conversei com a minha avó no dia do meu aniversário, né, agora no mês de março, e depois assim eu conversando com Jesus, eu pensando, né, tantas coisas que eu poderia ter falado pra ela, poderia ter conversado muito mais, né, porque foi o último momento em que eu pude conversar com a minha avó. Então aproveite, né, cada momento ao lado das pessoas que você ama. Expresse o seu amor das melhores maneiras, com carinho, com atitudes, com palavras, porque esse momento de despedida realmente faz a gente refletir bastante sobre a vida e sobre os nossos atos, e depois da partida fica muita saudade, né? Muita vontade de reviver aqueles momentos maravilhosos ao lado daquela pessoa. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero ter ajudado vocês aí. Um super beijo para todos vocês, que Deus abençoe você e a sua casa, e não esqueça que Jesus te ama. Um beijo.